Governo de Criciúma irá parcelar dívida do Criciúma Prev, o sistema previdenciário dos funcionários públicos. E mais, no quadro Informe no Bairro, vamos atualizar as informações do Hospital São José. Diretores da instituição não aceitam proposta de acordo feita pelo governo do estado. Polícia, delegado de Araranguá vira principal suspeito em caso de homicídio. Em Içara, a prefeitura rompe parceria com associações de bairros que agora terão que arcar com custos de energia. E ainda, presidente Michel Temer vem sendo alvo de denúncias de corrupção. Estabilidade política em Brasília fica afetada. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O governo de Criciúma irá parcelar a dívida do Criciúma Prev, o sistema previdenciário dos funcionários públicos. Aliás, este tema vem se tornando uma dor de cabeça para a administração municipal. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. E foi aprovado na Câmara de Vereadores de Criciúma o parcelamento em até 60 vezes do pagamento da dívida do Criciúma Prev, sendo que o pedido da direção do Criciúma Prev era que isso acontecesse em apenas 24 vezes. Com todas as dificuldades que o município, o prefeito já alegou aí das dificuldades financeiras, a queda de arrecadação e tudo mais, houve esses atrasos. O que acontece é que 60 vezes, o Conselho de Administração aqui tinha definido por serem 24 vezes. E a nova administração, o novo prefeito que está chegando, a cúpula dele, resolveu, porque isso ia prejudicá-los, porque ia ser um valor muito alto, e fazer em 60 vezes. Na realidade, nós gostaríamos de que fosse atendido o que o Conselho de Administração propôs, que autorizou. A preocupação que fica é com o futuro do Criciúma Prev, que se continuar com atrasos nos repasses pode se tornar um problema grave. No momento, a situação do Criciúma Prev está equilibrada. Se fizer todo ano, rotineiramente, esses parcelamentos, é claro que de uma maneira ou de outra prejudica. Mas eu quero deixar bem claro os servidores, os aposentados e os que estão para se aposentar, que a saúde financeira do Instituto é boa, ela é saudável, sem nenhum tipo de preocupação, pelo menos momentânea. Claro que daqui a pouco o próprio Ministério da Previdência, a Secretaria da Previdência, vai ter que tomar algumas medidas para que os institutos não venham a ser prejudicados no futuro. Aproximadamente 470 pessoas, entre aposentados e pensionistas, dependem do Criciúma Prev. E diante desta transição de governo, é difícil ter uma expectativa do que esperar para os próximos anos. O cargo de presidente do Instituto é um cargo de confiança do prefeito municipal. Provavelmente, o novo prefeito vai colocar uma pessoa de confiança dele aqui no Instituto. Então, falar alguma coisa sobre o futuro, eu não conseguiria, teria que ver com a nova administração o que é que eles estão pensando, né? Agora, algumas medidas têm que ser tomadas, isso não tem a menor dúvida, com relação ao Conselho de Administração, ao próprio Sindicato dos Servidores e à nova administração, para que casos como esse não se repitam, né? Então, uma medida vai ter que ser tomada. Hoje, no quadro Informe no Bairro, vamos atualizar as informações do Hospital São José. Ontem, uma reunião foi realizada na sede do governo do estado. A intenção era achar uma saída para a crise financeira da instituição. Porém, até o momento, um acordo não foi selado e, por hora, o hospital continuará com suas portas fechadas. Novamente, as autoridades se reuniram para debater a situação do Hospital São José.
Com o debate, foi acordado que o governo do estado passaria 3 milhões de reais para o hospital para atender normalmente até que um acordo entre as partes acontecesse. A reunião girou principalmente em torno do fechamento do hospital, da decisão do hospital em ter fechado os serviços, né, uma decisão administrativa, e saiu de lá a proposta para a reabertura do hospital, onde o governo do estado aportaria um adiantamento de recursos na ordem de 3 milhões de reais, a prefeitura continuaria repassando os pagamentos de produção, com o hospital aberto e a discussão das contas de 2011 até 2016 para que nós encerremos essa novela, já podemos dizer assim, que se arrasta há tanto tempo. No entanto, a direção do hospital não aceitou a proposta feita pelo governo. Então, São José alega que a proposta foi feita por telefone, que não foi oficializada e que isso não dá segurança a eles para a continuidade dos serviços. E, obviamente, que a proposta foi feita por telefone porque se estava em reunião e todas as pessoas que estavam na sala em reunião assumiram um compromisso e se a proposta fosse aceita, muito provavelmente a Secretaria de Estado iria oficializar por meio de documentos o hospital. Além disso, o hospital alega também a falta do contrato que está vencido desde julho. Uma auditoria também foi uma das solicitações, mas desta vez técnica e que apurasse desde 2011. Nesse ponto, a assessoria jurídica da direção do hospital foi contra a auditoria durante este período. O Estado e o município já entraram na Justiça discutindo essa auditoria exatamente porque tem nuances técnicos específicos da área da saúde que não foram levados em conta. E por isso a gente pensa ser justo que essa auditoria seja acompanhada pelo Ministério da Saúde, que é quem dita as regras. Então, se quem dita as regras vem e nos ajuda a chegar à conclusão aí sim vai ser aceita, devamos nós ou não. Se nós devemos, vamos pagar, e se nós tivermos créditos, vamos cobrar. É isso que a gente quer. Já sobre os repasses, que são de responsabilidade da Prefeitura, a garantia de estar tudo em dia e a esperança que nessa reunião, essa novela tenha um fim. O que cai na conta do Fundo Municipal de Saúde e que é devido ao Hospital São José, nós pedimos as notas fiscais e fazemos o repasse. Então, nós estamos garantindo a continuidade do trabalho. O hospital não está parado porque não está recebendo nada. O hospital está parado porque diz ter atrasados a receber. E esses atrasados a receber é que são a razão da discussão e o motivo desse encontro de contas proposto com a participação do Ministério da Saúde. Em nota, a direção do Hospital São José informou que continua avaliando a proposta anunciada pelas autoridades, enquanto aguarda a audiência conciliatória que acontecerá amanhã às 14h, para então manifestar-se sobre a retomada dos serviços. A seguir, em Içara, a Prefeitura rompe parceria com associações de bairros que agora terão que arcar com custos de energia. Uma verdadeira reviravolta em um caso de homicídio registrado em Araranguá vem chamando a atenção. Agora o delegado da cidade se transformou no principal suspeito de ter praticado crime. A repórter Morgana Salvador nos traz mais informações. A 4ª Promotoria da Comarca de Araranguá solicitou o pedido de prisão preventiva do delegado de polícia Jorge Giraldi. Ele é responsável pela Divisão de Investigação Criminal de Araranguá. Segundo informações do Ministério Público, foram denunciados 2 pessoas pela morte de Ivonete Mesari Genuíno, de 24 anos. A denúncia foi da promotoria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá. Ainda não está estabelecido quando que o juiz deve apresentar o parecer a essa denúncia, que trata de 2 funcionários públicos. Os suspeitos são um delegado e um policial civil que teriam participado do crime. Só para recordar, o crime aconteceu em fevereiro de 2012, nas proximidades
proximidade de uma plantação de eucalipto nos fundos da estrada geral que dá acesso entre Araranguá e a Praia da Meta. A jovem foi baleada na cabeça com 4 tiros. Dentro do carro também estava uma criança de 1 ano e meio, fruto de um relacionamento entre a vítima e o delegado Jorge Giraldi. Morgana Salvador para o Informe Região. Uma parceria entre o governo de Içara e algumas associações de moradores poderá estar chegando ao fim. O acordo previa o pagamento da fatura de energia elétrica para 7 associações que agora precisarão arcar com as próprias despesas. O chefe do executivo explicou sobre o corte nos pagamentos das contas de energia dos centros comunitários e das associações de bairros que eram pagas pela administração pública. Essa medida foi tomada já que isso acontecia ao longo de muitos anos e estava fora do que é permitido pela lei. O poder público, a prefeitura, só pode pagar a energia e a água ou de prédio público ou de prédio alugado para o poder público. Não pode pagar a energia e água de qualquer outro estabelecimento, que não seja público ou alugado para o poder público. E nas auditorias de rotina que se faz na prefeitura, se identificou que algumas entidades particulares, centros comunitários, tinham a sua conta de energia e de água paga pela prefeitura. Precisa, portanto, regularizar essa situação. Até o final deste ano, a prefeitura ainda deve arcar com essas despesas. Até o final do ano continua pagando, depois não é que se deixará de pagar, mas precisa regulamentar isso, precisa colocar na lei. Por que se paga para uma associação e não se paga para outra? Por que se paga para um centro comunitário e não se paga para outro? É isso que tem que estar regulamentado, os critérios definidos, dado publicidade e tratar a todos na mesma condição, de forma republicana. Não pode criar privilégio para umas entidades e esquecer de outras. Tem que ter uma motivação pública do porquê pagar a conta de energia e de água de alguns centros comunitários e motivação pública do porquê não pagar de outros. Mas o prefeito deve encaminhar algum pedido para a Câmara de Vereadores para que possa regularizar essa situação e garantir a igualdade para todas as associações comunitárias, já que hoje apenas 8 associações recebem esse benefício. A secretária de administração está estudando, mas talvez não seja nem necessário fazer o convênio. Talvez seja mais simples resolver esse problema. A seguir, presidente Michel Temer vem sendo alvo de denúncias de corrupção. Estabilidade política em Brasília fica afetada. Difícil saber qual fato causou o maior agravamento da crise política que ronda o Congresso. Nas últimas semanas, uma avalanche de acontecimentos atingiu em cheio o nome do presidente da República, Michel Temer. As críticas foram inevitáveis. O presidente enfrenta agora uma queda de braço para indicação do novo nome para a Secretaria de Governo e também para aprovar medidas consideradas impopulares, como a reforma da Previdência. Uma das ameaças vem de um grupo do PSB, que passou a pressionar pelo fim do apoio ao governo por não concordar com os rumos da gestão PMDBista. No Rio Grande do Sul, a legenda votou pela saída imediata da base aliada. Preocupado, Temer discutiu o assunto com o ministro de Minas e Energia do PSB, Fernando Bezerra Filho, que garantiu ao presidente que a pressão é restrita ao Estado e não terá apoio do restante do partido. Já o presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira, reconheceu que o PSB tem divergências em relação a pontos da reforma previdenciária apresentada pelo Palácio do Planalto. Ontem, o partido decidiu obstruir a votação na Comissão de Constituição e Justiça sobre a admissibilidade da proposta. O nosso desejo, quero deixar claro a todos, não é de obstrução. O nosso desejo é o inverso. O nosso desejo é de ampliar o debate, é de dar mais debate, é de ter a sensatez. Eu sempre tive a melhor relação com o relator, o deputado Alceu, mas ele encaminha um relatório com 2 laudas, senhor presidente.
numa proposta de reforma previdenciária. O deputado federal Júlio Delgado, do PSB, afirmou que seu partido não faz parte da base aliada e tem posição de independência. Ele disse que a decisão por ampla maioria foi tomada na última quinta-feira, antes da delação premiada da Odebrecht e da pesquisa dizendo que o governo está com baixa popularidade. A saída do PSB seria a primeira perda da base aliada do presidente no Congresso Nacional desde que assumiu o Palácio do Planalto em maio. É tudo que o governo não quer e vai fazer o possível para conter essa manifestação do partido e evitar, assim, que outras legendas aliadas passem a fazer a mesma ameaça, de olho em garantir benefícios federais. O líder do governo na Câmara, André Moura, do PSC, reconheceu que a movimentação da sigla contra a reforma previdenciária já tem repercussão em outros partidos da base aliada. Contrariando o governo federal, o líder do PSD, Rogério Rosso, também fez coro aos partidos de oposição e pediu que a comissão adiasse a votação da PEC 287. Não será por um dia que nós vamos perder ou ganhar. Portanto, eu faço um apelo à base para que todos nós possamos adiar para amanhã essa discussão, senhor presidente. E como se não bastasse, em meio ao agravamento da crise política, o governo enfrenta ainda um possível boicote das siglas do chamado Centrão, que reúne partidos médios como PP e PTB. As legendas se irritaram com a possibilidade de o presidente nomear o deputado federal Antônio Ibaçaí, do PSDB, para a Secretaria de Governo. Eles querem a certeza de que Temer não irá interferir na indicação do nome para a sucessão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Com receio de retaliação dos partidos, é provável que a votação de outras propostas consideradas impopulares fique para o ano que vem, após a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.